Olá, pessoal, que prazer falar com vocês de novo. Hoje eu gostaria de fazer uns comentários sobre a tradução que eu fiz desse livro Em Casa, uma breve história da vida doméstica, de Bill Bryson, da Companhia das Letras. Mais um livro que eu gostei muito de traduzir. Aprendi muito. Um livro que para a cultura geral é excelente, recomendo para vocês, uma escrita leve. A gente pode ler um pouco de cada vez, pode pular também se não tiver interessado. Esse Bill Bryson já escreveu vários outros livros, inclusive para crianças, para jovens. Ele tem um estilo muito comunicativo. E eu queria comentar em especial dois capítulos aqui que me impressionaram muito. Então, o Bill Bryson era um americano que se mudou com a família toda para o interior da Inglaterra, onde ele alugou uma casa paroquial, ou seja, a casa que pertencia antes a um pároco daquela cidadezinha. E ele percorre a casa toda, uma casa muito antiga, comentando como era a vida das pessoas naquela época. Então, por exemplo, na sala de jantar ele fala sobre a comida, a alimentação, no quarto, como é que as pessoas viviam. Com esse pretexto da casa, ele vai contando como era a vida na Inglaterra vitoriana. Então, é muito interessante, principalmente para a gente ver como a vida melhorou, como era ruim antigamente a vida, principalmente das pessoas mais pobres da Inglaterra, nossa, como eles evoluíram. Então tem um capítulo aqui que me impressionou muito, onde ele fala dos criados, né? Eu cheguei até a dar numa oficina, onde ele fala da scullery, a área de serviço. Os criados trabalhavam loucamente em troca de tostões, tinham que acordar de madrugada para trazer água, trazer lenha, engraxar sapatos e fazer todo tipo de trabalho doméstico que não tinha os instrumentos, as facilidades que a gente tem hoje para fazer. E eu vou ler só um pedacinho aqui. E ele levantou, isso hoje em dia se sabe, porque as pessoas escreviam muitas cartas antigamente, né? Antes de existir telefone, as pessoas se comunicavam muito por cartas. Então essas cartas às vezes são encontradas. Ele cita muito cartas de uma moça que foi para a cidade trabalhar como criada, e ela escrevia para a irmã dela contando a vida que ela tinha e como ela tinha que fazer, trabalhar praticamente 16 horas por dia, uma grande parte ajoelhada, carregando baldes de água para cima e para baixo, que não tinha água encanada, carregando lenha e carvão para cima e para baixo, que não tinha aquecimento. Quando eu digo para cima e para baixo, significa realmente do segundo andar, né? Das visitas. Servia as visitas com todos os lero-leros que eram necessários. E não só isso, como ele conta aqui, que eu vou ler um pedacinho aqui. Com o decurso da era vitoriana, um criado era obrigado cada vez mais a ser não apenas honesto, limpo, trabalhador, sóbrio, discreto e cumpridor dos deveres, mas também, o máximo possível, invisível. Em uma mansão em Suffolk, os criados eram obrigados a colar o rosto na parede quando passava alguém da família. Quer dizer, eles não queriam ver ninguém, né? Os donos da casa, né? Outra que menciona uma propriedade onde, quando a família estava na residência, os jardineiros eram obrigados a se desviar 1,5 km para esvaziar seus carrinhos de mão, para não se tornarem uma presença irritante no campo visual do proprietário. Então a gente vê esse tipo de coisa, né? Quando traduz um livro assim interessante que conta como era a vida antigamente, faz parte da cultura geral. E outro capítulo que eu achei muito interessante foi quando ele fala da caixa de fusíveis, ou seja, como era a iluminação. É um capítulo inteiro sobre a iluminação que me fez ficar uma grande fã de Thomas Edison, que foi realmente um grande benfeitor da humanidade, porque a vida era muito ruim no tempo antes da eletricidade. Todos os recursos que as pessoas tinham para se iluminar eram extremamente precários. As velas eram precárias, os lampiões eram precários. Ele tem aqui, ele reproduz uma imagem aqui de uma família
sentada em volta da mesa, que tem 4 pessoas em torno de uma mesa onde tem uma vela acesa. O pai está lendo o jornal, a mãe também está lendo alguma coisa e tem 2 mocinhas costurando. 4 pessoas em volta de uma mesa com uma única vela. E depois a questão das lâmpadas a óleo, né? Que era óleo de baleia. O óleo de baleia era como se fosse o petróleo antigamente, era aquela mortandade de baleias, né? Porque elas têm muita gordura. E olha só que coisa impressionante, como havia incêndios e mortes em todos esses meios de iluminação tão precários. Existia uma coisa que se chama limelight, que vocês devem conhecer. Limelight é até o nome do filme do Charles Chaplin, né? Luzes à Ribalta. Ao pé da letra, essa limelight é uma luz que foi inventada lá, que era uma luz chamada luminária de Drummond, feita de cal ou de magnésio, que se queimava. Eu vou ler um pedacinho. Queimando-se uma chama muito quente, ela brilha com uma luz branca e intensa. Esse invento foi utilizado em faróis marítimos e também aproveitado nos teatros, porque poderia ser focalizada em cima do ator. Só que o calor era tremendo que isso produzia, e aí pegava fogo em tudo que tinha num teatro, de cortina, de estofamento, as roupas das mulheres, aqueles vestidos, aquelas saias. E aqui tem uma estatística impressionante, né? A partir daí veio o nome dessa luminária, limelight, né? To be in the limelight passou a significar estar na ribalta ou no centro das atenções. Agora, os incêndios nos Estados Unidos, em uma só década, mais de 400 teatros se incendiaram. Imagina uma coisa dessa. Ao longo do século XIX, quase 10 mil pessoas morreram em incêndios de teatros na Grã-Bretanha. Imagina só a necessidade que as pessoas tinham de iluminação. E quando Thomas Edison inventou a luz elétrica, depois de 9 mil experiências para conseguir chegar naquele araminho retorcido lá que tem dentro de uma lâmpada, foi a primeira vez na história que houve luz sem fogo, porque antes só havia luz com fogo, então com muito calor. E então nós devemos a ele essa maravilha que é o mundo moderno, onde a gente tem tanta luz dentro de casa, porque é muito triste a escuridão, né, pessoal? Como vocês podem imaginar, esse livro deu bastante trabalhinho, né, para pesquisar certas palavras, tipos de iluminação que se usava, etc. E o que me deu mais trabalho, que foi uma pesquisa interessante, foi o embankment, quando ele conta a história do grande fedor, desculpem a expressão, que aconteceu em Londres no fim dos anos 1800, que o Tâmisa virou um verdadeiro esgoto e ficou impossível a vida por ali, então foi ordenado uma grande, imensa obra em Londres para refazer todo o sistema de esgotos, e uma das ramificações disso foram embankments, ou seja, passeios ao lado do rio Tâmisa. Fizeram vários embankments, tem o Victoria Embankment e o Albert Embankment. Eu fiquei na dúvida de como traduzir, né? Vi bastante imagens e fotos de como é hoje, que é um lugar muito agradável de se passear à beira do rio. Então a solução foi passeios elevados à beira do rio, ou então passeios elevados ribeirinhos. E antes disso a palavra aterro para embankment, que eu vi numa notícia de jornal que algum americano chegou aqui e foi passear no Flamengo Embankment, no aterro do Flamengo aqui no Rio. Então isso resolveu uma parte, e depois eu encontrei passeios ribeirinhos elevados. E são coisas que a gente vai aprendendo nesse livro, que é tão útil para a gente aprender todo tipo de coisa.
Bem, eu recomendo esse livro, acho que é um livro que faz muito, dá muito lastro de cultura geral para a gente, principalmente a gente que traduz do inglês, saber melhor como era a vida antigamente, na era vitoriana. Eu vou repetir o nome do livro: Em Casa, uma breve história da vida doméstica, de Bill Bryson. Vale muito a pena. Um livro que a gente pode ir lendo aos poucos. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção. Até uma próxima. Bye, bye.